Salve galera, tudo bem? Bom, primeiramente aí, agradeço aí a presença para estar se contribuindo aí com a nossa aula de hoje, tá? Eu sou o professor Gustavo, professor de História aqui do Lumière, né? E desde já, antes da gente continuar nosso conteúdo de hoje, lembrando que esse conteúdo ele vai ficar aberto, nós temos algumas dicas para vocês, né? Reforçando sempre, né? As inscrições do Enem, elas estão aí, né? Estão aí até o dia 22 de maio, né? Para o pessoal do Enseja, as inscrições também estão às vésperas aí de serem homologadas, então fiquem atentos a essas datas, uma vez que, claro, passado tudo isso, né? E quando a gente tiver a segurança necessária, vocês vão ter condições de continuar a fazer os seus seletivos e, consequentemente, seguir a vida de vocês, tá? Mas o Enem já tem data, então, portanto, o Enem no dia 22 de maio. E aí a gente pede sempre, né, para vocês acessar aí as redes sociais com relação à questão do curso, né, acessar aí a página do Lumière, enfim, nós temos vários canais abertos para que vocês possam justamente ter acesso aí aos conteúdos que nós vamos produzindo para vocês ao longo desse período, certo? Então, questão do Enem, o Enseja, provável que nos próximos dias nós tenhamos aí já uma data mais específica e especificamente aí falando com relação, por favor, acesse a página do nosso curso, enfim, temos vários canais para vocês acessarem, beleza? Pois bem, meus caros, olha só, hoje eu vou estar trabalhando com vocês aqui o conteúdo de Grécia Antiga, tá? Então, nesse caso em específico, eu vou estar desenvolvendo com vocês o período da Grécia Antiga, tá? E nesse período, de modo geral, a gente pode dividi-lo em 5 partes, que é o que eu vou demonstrar aqui, tá? Então vocês vão perceber que eu vou passar pelos vários períodos da história da Grécia, né? Então eu vou começar com o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o clássico e o helenístico, tá? De modo geral, esses são os 5 períodos que são cobrados aí de vocês, tá? Então, esses períodos, eles são comuns de serem cobrados, bastante no Enem, também aparece no Enseja, e é neles que eu vou focar com vocês nessa videoaula, beleza? Pois bem, só apresentando para vocês de modo geral, o período pré-homérico é o período que nós temos a formação do povo grego, tá? Mas aí eu vou detalhar com vocês aqui nos próximos slides, tá? O período homérico ele se caracteriza pela vida do grego dentro de uma estrutura que nós chamamos de gêneros, que eu vou mostrar para vocês como ela funciona, tá? O período arcaico é o período que nós temos o surgimento das cidades-estados, a exemplo de Esparta e Atenas, né? Que são as 2 cidades-estados que com certeza vocês já ouviram falar, né? O período clássico ele é marcado pelo auge e pela decadência da Grécia. E o período helenístico é o período que nós temos ali um intercâmbio, um hibridismo, uma mistura entre a cultura grega com a cultura oriental. Então nós temos aqui os 5 períodos da história da Grécia e começaremos então com o período pré-homérico. Então olha só, quando nós falamos aqui em período pré-homérico, o período pré-homérico ele dá origem à formação do povo grego, tá? O povo grego, se você pegar na sua origem, eles são chamados de povos indo-europeus. E de modo geral, nós temos a formação de 4 povos, né? Jônios, aqueus, eólios e dórios, tá? Então esses 4 povos é o que formaram aquilo que a gente chama de povo grego, que obviamente não é algo uniforme, tá? Então nós temos jônios, aqueus, eólios e dórios, esses povos sendo chamados de povos indo-europeus, beleza? Uma coisa importante que eu queria destacar é a seguinte, quando eu falo de Grécia, é basicamente a região ao sul da Europa. Essa região hoje, que por sinal a Grécia ainda está lá, né? Mas nós chamamos ali de Península Balcânica, então seria a parte sul da Europa, né? Então, no primeiro momento, jônios, aqueus e eólios, são eles que vão começar a ocupar essa região da Península Balcânica, com os dórios chegando um pouco depois, né? Bom, quando jônios, aqueus e eólios começam a ter contato com essa região, eles começam a conviver com uma civilização que nós chamamos de cretenses, tá? E esses cretenses, de modo geral,
nós tínhamos ali a região, a questão da ilha de Creta, né? Então, os cretenses eram os povos mais desenvolvidos existentes nessa região de recorte geográfico que eu já citei. Então, Jônio, Zaqueus e Eólios, durante o período pré-homérico, eles tiveram um relacionamento muito intenso com o povo cretense. E esse relacionamento, tanto é que nós podemos chamar essa civilização de civilização aí creto-micênica, né? Esse relacionamento entre gregos e cretenses, a gente pode dividi-los em dois momentos, tá? No primeiro momento, os gregos, eles têm um relacionamento relativamente pacífico com os cretenses, tá? Até porque os gregos, nessa conjuntura, eles procuraram aprender as técnicas de agricultura e outras formas de socialização que os cretenses tinham, né? E num segundo momento, os gregos dominam os cretenses, tá? Então esse relacionamento, ele oscila, né? Então no primeiro momento nós temos um relacionamento pacífico, os gregos vão dominar as técnicas de agricultura dos cretenses e no segundo momento os gregos dominam os cretenses, certo? Pois bem, o período pré-homérico ele vai acabar por conta da chegada dos dórios. Os dórios que, sem sombra de dúvida, foram dos povos mais violentos da antiguidade, tá? Então, quando os dórios eles chegam, compondo ali, né, querendo seu espaço na região, eles vão agir de forma violenta e, consequentemente, os gregos eles vão se espalhar em outras regiões da Europa, tá? Esse fenômeno que promove essa dispersão dos gregos por conta da chegada dos dórios, nós chamamos de diáspora, ou seja, os gregos eles vão ocupar outras regiões da Europa e a chegada dos dórios, em que pese que ela tenha sido um fenômeno extremamente violento, ela forçou os gregos a ocupar outras regiões, daí a questão da diáspora ou dispersão e consequentemente a Grécia ela vai ampliar o seu território, certo? A chegada dos dórios, ela literalmente sedimenta o fim do período pré-homérico. Perfeito? Pois bem. Logo após, nós temos o período homérico, tá? O período homérico, ele tem uma característica muito interessante que seria a seguinte. Por conta da chegada dos povos dóricos, os gregos eles vão passar a morar em estruturas que nós chamamos de genos. O que é um geno por definição? O geno, ele era uma propriedade agrícola. Por definição, então, isso era o geno. Era uma propriedade na qual todos trabalhavam e não havia classes sociais. Então, os gregos, isso que a gente chama de grego, que repito, é algo extremamente multiforme, esses gregos eles vão passar a morar naquilo que a gente chama de genos, tá? Bom, então o genos ele é baseado como sendo grandes propriedades, todos trabalhavam e não havia classes sociais. A vida dos genos ela ia muito bem, tá? Os gregos conseguiram se desenvolver muito bem dentro dos genos. O problema é que os genos passou a ter uma crise de superpovoamento. O que eu estou querendo dizer? Que o número de pessoas, a quantidade de pessoas que iam surgindo por conta dos nascimentos, acontecia num ritmo muito maior que a produção de alimentos. Ou seja, eu tenho um problema de ordem demográfica, ou seja, cresce a população e a produção de alimentos não cresce no mesmo ritmo. Então, como resultado, eu tenho a fragmentação dos genos. Alguns desses genos, eles vão se unir e formar o que a gente chama de fátrias, tá? Essas fátrias, elas vão dar origem ao que a gente chama as tribos, e essas tribos, elas vão dar origem a cidades-estados, que são a grande característica do período clássico, tá? Então eu tenho a fragmentação dos genos por conta de uma crise alimentar ou uma crise de superpovoamento. Esses genos se unem e formam fátrias. Das fátrias nós temos as tribos e essas tribos vão dar origem a cidades-estados. Eu vou estar trabalhando com vocês duas cidades-estados, Esparta e Atenas, que de modo geral, apesar da Grécia ter tido quase 100 cidades-estados, são as que mais aparecem para vocês nas provas, certo? Bom, e aí nesse caso o que acontece? Via de regra, aquele que era proprietário do geno, esse sujeito ele vai passar a residir ele vai passar na verdade a ser elite dessas cidades. Então esses grandes proprietários vocês vão estar percebendo que são os donos dos genos,
Quando a Grécia ela estrutura cidades-estados, eles vão ser a elite dessas respectivas cidades. Então percebam, a estrutura ela vai sendo formada nesse sentido. Como resultado da fragmentação dos gêneros, eu tenho a formação da Magna Grécia. Na formação da Magna Grécia, os gregos eles vão passar a ocupar bacias localizadas ou áreas localizadas ao longo do mar Mediterrâneo. E aí nós temos o fenômeno, como está aí para vocês, de segunda diáspora, que seria justamente a segunda dispersão, ou seja, com a formação da Magna Grécia, tá? Muitos devem estar se refletindo, né, com relação ao porquê que o período pré-homérico e homérico recebem esse nome. Esses dois períodos que eu expliquei e que se encerra por hora, eles na verdade, eles são assim chamados por conta das obras do Homero, né? Que no caso específico, as obras do Homero, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, são as duas comprovações históricas enquanto fontes que esses períodos de fato existiram. Então, nesse caso específico, por isso que o período é chamado de período pré-homérico ou homérico, tá? Por conta das obras do Homero, tá? Bom, então agora eu tenho a vida dentro das cidades-estados. E isso aqui dá origem ao período arcaico. Período arcaico que já tem aí uma quantidade muito maior de fontes disponíveis, né? Pois bem, o período arcaico, ele é marcado pela formação das cidades-estados que vieram com a fragmentação dos gêneros durante o período homérico, certo? Pois bem, esse conceito de cidade-estado ele é interessante porque a cidade-estado ela é uma cidade independente uma da outra, tá? É o que a gente chama de polis. Então, nesse caso, a característica marcante das cidades-estados é que elas são independentes umas das outras. Então, na Península Balcânica, se você pega aquilo que a gente chama de Grécia, né? A Grécia ela vai ter a formação nessa época de quase 100 cidades-estados. A questão que fica e a questão que se coloca é que essas cidades-estados, cada uma tinha um modo de vida. Então, se você pega o modo de vida de Esparta, era diferente de Tebas, que era diferente de Corinto, que era diferente de Estágira e por aí vai, tá? Então, esse é o conceito de cidade-estado. São cidades independentes umas das outras, mas na sua totalidade formam o que a gente chama de mundo grego. Então é por isso que eu disse, esse mundo grego ele não é algo uniforme, porque como a Grécia se estruturou em cidades-estados, cada cidade-estado tem um modo de vida, tem uma política, tem as suas relações econômicas e culturais. Mas no universo dessas 100 cidades-estados, nós chamamos isso de mundo grego, tá? E como eu já tinha antecipado para vocês, eu vou trabalhar com vocês com as duas cidades-estados que se destacam nessa fase, tá? Que seria a exemplo de Esparta e seria a exemplo a cidade de Atenas. Pois bem, quem são os espartanos, né? Quem aí a gente chama de Esparta, né? Esparta, ela foi uma civilização, foi uma cidade-estado fundada pelos dórios. Bom, vocês notaram lá, quer dizer, se foi fundada pelos dórios, e se os dórios agiam com relativa violência, dá para perceber que esses caras eles vão se dedicar à cultura militar, que é uma grande característica da sociedade espartana, tá? A localização de Esparta, geograficamente falando, fica numa região que nós chamamos de planície da Lacônia, tá? Então, é uma região praticamente de relevo plano, né? Esparta tem algumas características que de certa forma divergem totalmente se você comparar com outras cidades-estados, né? A exemplo da agricultura, era uma região que a prática agrícola ela era permitida por conta de condições climáticas específicas, né? O laconismo, que seria, no caso, a prática de falar pouco, que eu vou explicar um pouco melhor, a xenofobia e a formação da aristocracia. Então, olha só. O que seria esse tal de laconismo, ou esse tal de falar pouco? É assim, grande parte da sociedade espartana ela era formada por ilotas, que são os escravos. Então os espartanos eles adotavam a estratégia de falar pouco, falar o essencial. O falar o essencial serviria para justamente impedir revoltas sociais. Então aí você tem a prática do laconismo, que seria a prática do falar pouco, tá? A xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Então os espartanos eles não eram muito chegados à questão do estrangeiro. Não por acaso, né, o conceito de xenofobia existe até hoje na Europa e ele surgiu em Esparta, tá? Então eles tinham ódio, eles tinham aversão àquele que não fosse espartano, né?
A aristocracia seria a formação de uma classe social formada por grandes proprietários, que eu vou mostrar para vocês ali que são os espartanos, beleza? Só que a característica marcante de Esparta é isso aqui, ó, militarismo, tá? Então, diferentemente de outras cidades-estados, isso vem da influência dos dórios, né? Porque Esparta foi formada através dos dórios. Nós temos então a cultura militar. Então, o jovem espartano, ele tem toda uma carreira dentro do exército, né? Começando ali com 7 anos de idade. Então esse jovem, ele vai passando ali os treinamentos e ele chega num determinado momento que ele vai fazer uma série de testes para estar sabendo qual é o lugar que ele ia ocupar no exército espartano. De qualquer modo, a cultura militar em Esparta era muito forte, né? É só você pegar e assistir o filme 300 de Esparta, que você vai estar vendo bem isso aí, né? De qualquer modo, a cultura deles é militaresca. Em Atenas, vocês vão perceber que é bem diferente. Por isso, cidade-estado, certo? Pois bem, em termos de sociedade, né? Os espartanos, eles são descendentes dos primeiros habitantes. Ora, se eles são descendentes dos primeiros habitantes, eles são dóricos, né? E eles são grandes proprietários porque são aristocratas, certo? Eu tenho os beiecos, que são trabalhadores livres, que de início eles não tinham direitos políticos, e eu tenho os elotas, que seriam os escravos, tá? Os escravos que formavam a maior parcela da população espartana. Então percebam, esse era o quadro geral das características de Esparta, tá? Esparta geralmente adotava um regime político de diarquia, que seria um regime de 2 reis. Beleza? Então esse aqui é o cenário espartano. Eu vou mostrar o ateniense que vocês vão perceber que é bem diferente, tá? Então olha só, os atenienses, eles vieram dos jônios, então é diferente, tá? Então a civilização ateniense vieram ali dos jônios, tá? Os atenienses, eles ocupavam uma região que nós chamamos de região da Ática, tá? Se dedicavam muito ao comércio, tá? Aqui tá, fugiu o P, mas é a pesca, tá? E o artesanato. Então os espartanos, eles eram excelentes comerciantes. Inclusive tinham frotas marítimas, né? Eles se destacavam bastante nesse sentido. Em Esparta aparece muito a celebração da cultura e a questão da democracia, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês. Então essas são as características gerais de Esparta, né? Se você pega a sociedade espartana, ela tem a seguinte estrutura. Nós temos os eupátridas, que são grandes proprietários de terra, mesmo esquema, descendentes dos primeiros habitantes, então eles são descendentes de jônios e são cidadãos, portanto eles têm direitos de voto. Nós temos os metecos, que são estrangeiros. Em Atenas, eles não tinham aquela coisa xenófoba como havia em Esparta, né? Tanto é que os metecos, eles são incorporados a seu modo dentro da sociedade ateniense. Nós temos os biorgóis, que são pequenos proprietários, os demiurgos, que são comerciantes, e os escravos, que seria por guerra ou por dívida. Escravo de guerra, qual é o conceito? É bem simples. Atenas ia lá e dominava o território. Os habitantes daquele território se tornavam escravos de guerra. E escravidão por dívida também é muito simples. Quer dizer, se um espartano, se por exemplo um demiurgo ou se um meteco, ele devesse para o espartano e não conseguisse pagar, ele se tornava escravo por dívida. Tá? Os dois tipos de escravos, tanto de guerra, tanto por dívidas, eles foram muito aplicados não só em Atenas, mas também em Esparta e em praticamente quase todo o mundo antigo. Beleza? Bom, só que uma grande característica da cidade-estado de Atenas é a questão da democracia, tá? Por definição, democracia, o termo significa governo do povo, tá? Só que aí você tem que olhar quem é esse povo em Atenas. Por quê? Em Atenas não é todo mundo que vota. Então, eles não usam o conceito de sufrágio universal, tá? Então, nesse caso, sufrágio universal no sentido que todo mundo tem direito ao voto, né? Quem é esse povo que tem direito ao voto, né? É o cidadão. Homem livre, então, se é o homem livre, eu já estou excluindo a mulher escrava. Maior de 21 anos e filhos de pais atenienses. Ou seja, quem é que vota em Atenas? Justamente o ateniense, tá? É ele que vota. Então, a mulher não vota, escravo não vota, menores de 21 anos não votavam e eles tinham que ser filhos de pais atenienses, tá? Em Atenas, a depender
da vertente que você pega, é só pegar, por exemplo, sei lá, o caso do Platão, você vai ver, por exemplo, o que era necessário o sujeito ter domínio da oratória e da filosofia. Ou seja, o número de votantes em Atenas era muito pequeno. Não por acaso, em Atenas eles usavam o conceito de democracia direta. Portanto, esse sujeito que vota, ele ia propor lei diretamente, né? Nós não usamos hoje mais o conceito de democracia direta. O nosso conceito hoje é de democracia representativa. Por isso que nós escolhemos representantes, vereadores, deputados federais, estaduais e por aí vai, tá? Pois bem, a democracia grega, ela teve dois indivíduos que foram importantes para a sua consolidação. O Clístenes, que é considerado o pai da democracia, tá? O Clístenes, que tinha uma ideia de democracia que é relativamente exótica, quer dizer, se você não concordasse com a democracia, ou se você aventasse contra ela, você poderia ser exilado por 10 anos, tá? E o Péricles é considerado o auge da democracia ateniense, né? Na qual ele considerava que a democracia e a escravidão eram sistemas que se complementavam. E por que o Péricles ele dizia isso? Porque o voto em Atenas demorava um certo tempo. Então esse sujeito que tem direito ao voto, geralmente para ele poder votar, ele deixava o escravo fazendo as atividades que ele era responsável a fazer para ele se dedicar à política. Então por isso que o Péricles dizia que na Grécia Antiga, democracia e escravidão se complementam, né? Então, a democracia ateniense, ela é excludente, né? E excluía aí, de modo geral, grandes setores sociais, né? E é por conta disso que Atenas, especificamente falando, passou a conviver com vários tipos de convulsões sociais. Atenas tem várias revoltas, tá? Porque, quer queira, quer não, é um sistema extremamente excludente. E para conter as revoltas sociais, em Atenas aparece a figura dos legisladores, tá? Então eu destaquei para vocês o Drácon e o Solon, tá? O Drácon, que era um legislador, para tentar conter as revoltas sociais em Atenas, ele adotou uma série de medidas que historicamente ficaram conhecidas como leis draconianas. Por quê? Porque elas eram muito pesadas. Por exemplo, pena de morte, né? Então o Drácon, por exemplo, ele não conseguiu melhorar as tensões sociais que existiam dentro da polis, dentro da cidade-estado. E nós temos um outro legislador importante que é o Solon. O Solon, bem mais moderado, instituiu o fim da escravidão por dívidas. Isso já deu uma amenizada nas tensões sociais, porque imagina, quer dizer, o cara dever se tornar escravo, então ele vai acabar com a escravidão por dívidas. E ele implementou reformas econômicas e sociais que vão, de certa forma, melhorar a vida na cidade-estado. Então, nesse caso específico, nós temos a ação dos legisladores. O Drácon com medidas mais incisivas, mais enfáticas, né? A exemplo da pena de morte, e o Solon tentando reestruturar a economia, a sociedade e o sistema jurídico ateniense. Beleza? Pois bem, nós entramos aqui agora no quarto período da Grécia, que é o período clássico. O período clássico ele é marcado pelo auge e decadência do mundo grego. Então, Atenas e as outras cidades-estados, elas vão ter ali o seu ápice, né? E logo em sequência virá ali a sua decadência, que eu vou explicar o porquê, certo? Primeira coisa que assim, que no período clássico, o que a gente chama de mundo grego, ele foi marcado ali por uma ascensão muito forte da cultura, da democracia e das próprias atividades econômicas. Só que a Grécia, ela vai entrar em uma série de problemas por conta de atritos internos, ou seja, entre as cidades-estados e atritos externos, tá? Bom, o que acontece? Já era notório dentro dos gregos que haveria uma invasão de outro povo, principalmente povos orientais, que poderiam, digamos, acessar a possibilidade ou aventar a possibilidade de invadir o mundo grego. E isso vai acontecer com a invasão dos persas, tá? Os persas, liderados pelo Xerxes, eles vão invadir, os persas invadem o mundo grego, né? E aí nós temos origem ao que a gente chama de guerras médicas, né? E nas guerras médicas acontece um fenômeno muito interessante, porque nós temos a junção de Esparta com Atenas. Esparta vai entrar como força terrestre e Atenas entra como força naval. Na verdade, Atenas, ela faz, uma adaptação dos seus barcos comerciais para barcos de guerra. E, de certa forma,
essa coalizão entre Esparta e Atenas consegue dar conta da invasão dos persas, tá? Então assim, aconteceu de fato a vitória dos gregos. Só que aí tem um problema. Essas cidades-estados, a Grécia, ela funcionava muito bem à medida em que as cidades-estados uma era independente uma da outra. À medida que cada cidade-estado tinha sua vida própria. E agora, isso por conta da invasão dos persas, nós tivemos um problema em torno disso. Por quê? Porque agora essas cidades, elas vão ter que dialogar para tentar se proteger contra uma possível invasão. Ou seja, uma vai começar a interferir nos assuntos das demais. Por isso que nós teremos conflitos externos, tá? Perdão, conflitos internos, né? Então, passado ali a guerra entre gregos e persas, a guerra na qual os gregos saíram vitoriosos, nós temos a formação de uma liga que é a Liga de Delos. Essa Liga de Delos era basicamente a seguinte: Atenas se prontificou a formar um exército grego. Era esse o objetivo da Liga de Delos. Então, as cidades-estados se reuniriam, elas contribuiriam para Atenas formar um exército essencialmente grego, tá? Para evitar ou estarem preparados para uma nova invasão. A ideia em si era muito bacana, só que ao invés de Atenas usar toda a riqueza proveniente da Liga de Delos para criar um exército, Atenas nessa época vai investir nela mesma. Então, um exemplo clássico, Atenas usa do dinheiro da Liga de Delos para construir um Paternon, tá? Que é um templo ali localizado em Atenas, para homenagear a deusa Atena, tá? Então, percebam, ao invés de Atenas usar o dinheiro da Liga de Delos, o capital, para o seu próprio benefício, ela vai utilizar para quê? Para investir na sua própria cultura, né? Inclusive na história de Atenas, isso ficou conhecido como o século do ouro, né? O século de ouro liderado por uma grande expansão da atividade cultural. Pois bem, quando os espartanos percebem que Atenas está utilizando o dinheiro da liga para o seu próprio benefício, o que vai acontecer? Esparta lidera uma liga, que é a Liga do Peloponeso, que seria uma junção de todas as cidades-estados contra Atenas. Então nós temos a Guerra do Peloponeso, que é o conflito entre Atenas versus Esparta, que contou, curiosamente, com o apoio de outras cidades-estados e contou com a participação dos persas. Coisas da história, né? Mas Esparta contou com o apoio dos persas aqui. É claro que Atenas não teria a menor condição de enfrentar todo mundo grego contra ela, então nós temos a vitória e hegemonia de Esparta. Pois bem, passada a vitória e hegemonia de Esparta, o que vai acontecer? Esparta usa do seu domínio para interferir nas outras cidades. O que vai acontecer? Tebas invade Esparta. Tebas vence a vitória contra Esparta, vence a guerra contra Esparta, e Tebas usa da sua influência para tentar controlar as outras cidades. O que vai acontecer? Corinto invade Tebas. Ou seja, você consegue perceber o que gradativamente? Que as cidades-estados, uma vai invadindo umas às outras. Então, a guerra que acontece, os conflitos contra os persas, os conflitos externos e essas guerras que aconteceram entre as cidades-estados, elas foram levando a Grécia rumo à decadência. Pois bem, lá no Oriente nós tivemos um grande império, que era o Império da Macedônia, liderado pelo rei Alexandre, né? Primeiramente pelo rei Filipe e depois por Alexandre o Grande. Eles olhavam a Grécia nesse caos. O que eles vão fazer? Eles vão decretar a invasão à Grécia, tá? Então agora, um grande império, que é o Império da Macedônia, resolve invadir o mundo grego. E claro, o mundo grego não tem condição, por conta de tantos conflitos internos, de combater o Império da Macedônia, que sem sombra de dúvida foi um dos maiores impérios da antiguidade. E daí então nós temos início ao último período da história da Grécia, que é o período helenístico. Tá? O que é o período helenístico? É o período no qual nós temos a junção da cultura grega com a cultura oriental. Por quê? O rei Alexandre era admirador da cultura grega. Então o que o rei Alexandre vai fazer? Enquanto os macedônios eles dominam os gregos, o rei Alexandre vai começar a levar a cultura grega lá para o Oriente. E nesse caso específico, nós temos a junção da cultura grega com a cultura oriental, dando início aí ao período helenístico, que é o último período da história da Grécia. Certo? Pois bem, gente, então esses aí são os 5 períodos da história da Grécia
que eu queria trabalhar com vocês, tá? E aí só comentando um pouco, falando aí sobre a questão da cultura grega, que é sempre importante salientar, né? Então olha só, fazendo o balanço da civilização grega, os gregos foram muito bons na filosofia, né? Na política, né? Quer dizer, quer queira, quer não, eles criaram o conceito de democracia, eles são muito bons, foram muito bons na matemática, é só pensar, por exemplo, num cara como Tales de Mileto, né? No debate sobre a questão da estética, em se tratando estética seria uma área da filosofia que debate aquilo que é bonito ou feio, né? Eles foram muito bons no teatro, né? Que no caso de Atenas estava bem convertido na tragédia e na comédia, né? A estética, de modo geral, os gregos valorizavam o corpo perfeito, né? Então, de modo geral, quando você pega as esculturas gregas, elas têm perfeição, né? Equilíbrio, medida, né? Então, os gregos, do ponto de vista estético, eles valorizavam a questão do corpo perfeito, né? Em termos de religião, eles eram politeístas, né? Então eles acreditavam naqueles vários deuses que estavam presentes nas narrativas míticas, né? Na arquitetura, os gregos foram muito bons nas colunas, né? Então eles desenvolveram a arquitetura de colunas, né? Que nós utilizamos ainda hoje. E na filosofia, nós temos como grande destaque Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E de modo geral, a filosofia grega, ela foi importante porque ela permitiu, na verdade, a consolidação da política, que seria o quê? Você usar das atividades cotidianas, do debate público cotidiano, para tentar resolver problemas concretos, né? Então seria essa mais ou menos a contribuição da cultura grega. Beleza? Então, gente, obrigado pela atenção, que vocês tenham aí ótimos estudos, tá? Como eu disse, acessem as nossas redes sociais, fiquem atentos às datas aí, seja do Enem, seja do Enseja, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.